Senhor presidente, eu subo à tribuna esta tarde para fazer, em primeiro lugar, uma homenagem ao nosso querido fantasma, o Operário Ferroviário Esporte Clube, que ontem, com uma vitória 3-0 sobre o Santa Cruz, de Pernambuco, conseguiu sua classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a vitória mais importante da história do clube. A população de Ponta Grossa, toda ela festeja, e nós queremos cumprimentar o presidente do Operário, Márcio Kozmowski, meu amigo, o Thiago Moro, os demais representantes da torcida do Fantasma, toda a equipe técnica, os jogadores, os servidores do clube, conselho, todos os dirigentes, por essa grande conquista que orgulha a nossa princesa dos Campos Gerais. E esse orgulho e essa alegria é muito grande, porque o Operário é uma legenda, não é apenas um clube. Ponta Grossa se afirmou como importante cidade do Paraná pela ferrovia. A história de Ponta Grossa se confunde com a história das ferrovias do Brasil. Porque no final do século XIX, é inaugurada a ferrovia Curitiba-Ponta Grossa, já havia ligação Paranaguá-Curitiba. E no começo do século XX, a ferrovia mais importante da história do país, a ferrovia São Paulo-Rio Grande, que começou o processo de integração do território nacional, fortalecendo o mercado interno e o modo de produção capitalista, ela passa por Ponta Grossa, cruzando-se com a ferrovia Curitiba-Ponta Grossa. Mais do que isso, o escritório, um dos mais importantes do país, e as oficinas da rede, da época, se instalaram em Ponta Grossa. Hoje o bairro conhecido como bairro de oficinas, é ao lado dessa oficina, deputado Nereu, está o estádio Germano Krieger. Muito próximo, o Clube Recreativo Homens do Trabalho, que dialoga com essa história do Operário Ferroviário Esporte Clube. O impacto que a cidade recebeu com as duas estradas e com a oficina lá instalada é que consolidou Ponta Grossa como o principal polo dos Campos Gerais e que levou, alguns anos depois, a segunda cidade mais importante do Paraná e durante muito tempo, até que houvesse a conquista do Sudoeste pelos gaúchos, do Oeste Paranaense, onde correntes migratórias do Norte e do Sul se encontraram, o caminho do café de São Paulo ao Norte Velho, depois ao Norte Novo e Novíssimo, Ponta Grossa foi a segunda cidade do Paraná. Quando eu nasci, Ponta Grossa era a segunda cidade do Paraná. Uma cidade que tem uma longa tradição cultural, muito consolidada. Eu nasci em Ponta Grossa porque meu pai era viajante. E ele morava em Ponta Grossa pelo fato de ser viajante. E Ponta Grossa ser o principal polo do atacado rumo ao interior do Paraná, onde os viajantes distribuíam as mercadorias e vendiam as mercadorias por todo o estado. Então, a tradição da ferrovia, a tradição dos ferroviários, a tradição do operário, é muito importante para a história de Ponta Grossa, e essa identidade tem sido reconhecida por nosso povo e aplaudida em todos os momentos. Eu, particularmente, me orgulho, porque quando fui prefeito e trabalhei bastante com a identidade cultural pontagrossense, eu, junto com outras pessoas dedicadas à tradição do operário, seu clube, seus ex-atletas, dirigentes do operário, vários dirigentes importantíssimos que existiram, que existem até hoje, nós conseguimos. O operário estava fora do futebol. O Guarani já havia sido extinto do ponto de vista do futebol, que é o segundo clube pontagrossense, o Guarani Esporte Clube. E o operário estava numa crise muito profunda, e nós conseguimos fazer uma parceria com o operário, e a prefeitura, inclusive, fez uma reforma no estádio do operário, permitindo que ele voltasse ao futebol profissional, o que aconteceu no último ano do meu governo, 2004, e essa parceria foi muito importante, e a cidade reconhece, os jogadores operários, os torcedores também reconhecem, e a direção do clube. E o clube voltou, então, em 2004, através dessa parceria. Nós fizemos lá um lugar do contraturno escolar para a população mais pobre, para as crianças mais carentes que estudavam na escola. Tinha um programa de contraturno escolar chamado de Catavento, e aproveitamos muito o clube. Deputado, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir.
Então eu quero parabenizar esse clube centenário na esteira do que nós discutimos. O Operário foi fundado em 1º de maio de 1912, pelos motivos que eu expus, e tem dado muitas alegrias. Boa sorte ao Fantasma, ao seu técnico, à sua equipe de atletas, à torcida do Operário e a toda Ponta Grossa, porque, sem dúvida, o Operário vai continuar agora na segunda divisão do futebol brasileiro, na Série B, com muito mais estrutura, orgulhando a história de Ponta Grossa, e o futebol pontagrossense e do Paraná. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.